Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um react. Pra quem não conhece, eu sou a Indy e hoje estou aqui com a tragédia de Suguru Geto e os raios do Aizen. Cara, vocês me pediram isso aqui pra trazer depois que eu reagi às músicas do Geto. E, cara, é foda isso daí, tá? Porque eu vou tomar spoiler, mas eu vou tomar spoiler pra cacete, mano. Que tragédia. Eu vou ver no vídeo, né? Cara, mas é isso aí. Já deixa seu likezinho aí só pelo spoiler, na moral. Cara, aproveita e comenta aí. Se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser apoiar o canal com uma doação, aqui na descrição tem o Pix. E você pode pedir um react que eu trago o mais rápido possível, ok? Mano, mas é isso e bora lá. Voltei, bora dar play em 3, 2, 1. Quando eu comecei a acompanhar Jujutsu Kaisen pela primeira vez, nenhuma das motivações de Geto pra ser do mal eram claras pra mim. Até porque Gege Akutami decidiu dar ênfase nisso e marcou o futuro. Então por um tempo, eu acreditava que sua descida à maldade era fruto provavelmente de inveja de seu companheiro Satoru Gojo pelo status de mais forte que ele havia alcançado. Mas não. Existe muito mais sobre as motivações de Geto que entram diretamente na mensagem de equilíbrio que eu acredito que a série esteja tentando passar. E para isso, entender a relação Geto e Gojo é essencial. No capítulo 65, o primeiro do arco do flashback, o já comentado arco do passado do Gojo, lá no vídeo que eu fiz sobre o personagem do Gojo, eu falo sobre como ele debocha dos fracos e faz piada ao mesmo tempo que os fortes ele respeita. Duas coisas interessantes desse momento são que, a relação de Geto e Gojo é tão poderosa que eles casualmente se chamam o tempo todo pelo primeiro nome, o que para os japoneses indica uma proximidade com a pessoa. Não existe Gojo ou Geto na relação, é Suguru e Satoru. E 2, ao falar com o Tahime e brincar com o fato dela ser fraca, Gojo não é o nome dele, é o sobrenome. Brincando. Ele gosta de ver ela ficando com raiva e por isso atiça a personagem. Isso inclusive já foi confirmado por Akutami da personalidade mesmo perguntas. O Gojo não odeia o Tahime, ele só gosta de brincar com a cara dela. Já o Geto, com palavras diferentes, Nossa, eu acho que ele odeia ela, caralho. Mas ele fala sério. Isso pode indicar que Geto desde sempre teve um certo desdém dos fracos, mas ele o fazia de uma maneira bem menos rude que Gojo, o que torna sua mudança de proteger todos, para matar todos, menos repentina. Nessa primeira cena, eles são opostos claros. Geto claramente é um homem mais calmo, mais contido, mais relaxado. Isso fica evidente até pelo seu visual e maneira de se apresentar. Gojo é relaxado, descolado, engraçadinho. Mas apesar das diferenças na forma de agir, eles exibem um mesmo comportamento de separação entre fracos e fortes, que é essencial para o futuro dos dois. Relacionado à forma como eles enxergam a força e a distinção entre fraco e forte, você já viu eles andando? Separação clara dos personagens, a forma de enxergar o sistema. A visão de Geto sobre o sistema é referente a um desejo de encontrar uma razão em sua própria existência, uma explicação para o porquê ele tem seus poderes, porquê ele pode ver maldições, porquê ele tem que lutar contra elas e arriscar sua vida constantemente. Basicamente, ele não quer proteger os fracos só porque eles são fracos, mas também porque isso dá significado para sua própria vida. E essa parte do significado vai ser bem importante lá pra frente no vídeo. O Geto, por um lado, me lembra um pouco o Sensui de Yu Yu Hakusho, porque ambos são jovens obstinados e altamente aplicados naquilo que fazem, até o momento em que eles percebem que além dos monstros que enfrentam, os humanos também são um problema. Levando em conta o fato de Gege Akutami ser fã de Togashi, eu não me espantaria se a história de Sensui tivesse despertado um gatilho para criar o Geto, mas nunca saberemos. O Geto acredita que o sistema é de certa forma ideal, pois ele permite que os fortes ativamente ajudem os fracos. É um sistema justo. O que Geto parecia não entender sobre Gojo é que Satoru não necessariamente considerava o sistema injusto naquela época. Ele só não queria ser o responsável por cuidar dos outros. Repito, naquela época. O mangá vai repetidamente estabelecendo como eles são muito opostos na sua visão. Gojo, por exemplo, quando se fala de evolução, ele logo pensa em Digimon. Geto pensa em conceitos mais didáticos. O Geto acredita que o mundo está estruturado em ideias como certo e errado, enquanto para Gojo a estrutura do mundo é a mesma de um jogo. Você tem regras para ficar mais forte e regras para vencer o tal jogo. A diferença entre Geto e Gojo também é representada pelo simbolismo de esquerda e direita no mangá. Longe dessas rixas políticas estúpidas, esquerda e direita são simbolismos muito antigos na sociedade. Basta lembrar que, por exemplo, no ditado romano, para ter um dia de sorte, você deve acordar com o pé direito. Ou Dimas, o bom ladrão, foi crucificado à direita de Jesus e o mau ladrão à esquerda. Mas no caso do simbolismo em Jujutsu, nós estamos falando do coletivo e do individual. No mangá, a direita está associada ao pensamento egoísta ou individual, e o lado esquerdo, por sua vez, representa o coletivo, o grupo, a comunidade.
Perceba que na fatídica conversa entre o dever e a obrigação do mais forte, Geto está nos quadros à esquerda, defendendo a ideia de que a comunidade Jujutsu deve proteger a comunidade dos não feiticeiros. Gojo, localizado à direita, Nossa, mas está era bem basicamente diferente do argumentando dele, sobre então. como ele odeia essa merda e acha estúpido que ele tenha que ser obrigado a defender gente fraca. Pulando pro fim do arco, temos a conversa que gera a frase já muito discutida lá no vídeo do Gojo. Agora o Gojo está à esquerda defendendo a ideia de que é completamente maluco exterminar todos os não feiticeiros. Mais uma vez, Gojo está defendendo os fracos, defendendo um grupo, enquanto Geto está tentando justificar sua crença egoísta de que os não feiticeiros devem morrer. Esquerda e direita. Esse simbolismo entre o lado esquerdo e o lado direito é aplicado de outras formas diversas no mangá. Quando o Gojo diz para Megumi que feiticeiros morrem sozinhos, ele está basicamente relatando uma experiência pessoal. Afinal, quando ele morreu, entre aspas, ele não tinha ninguém ao seu lado além de seu assassino. Perceba que, para descrever essa experiência pessoal e individual, o olho à mostra é o que está à nossa direita. Quando Nobara começa a lembrar de seus amigos, do coletivo, o olho que não está tampado é o olho à nossa esquerda. Tem vários outros exemplos, mas o vídeo não é sobre isso. O problema real da definição de Geto, do dever e obrigação de um feiticeiro, é que quando as dúvidas começam a surgir, o dever vira um fardo. Ainda mais quando o personagem percebe que, apesar do fato dele ter o dever de proteger os fracos, qual o dever que os não feiticeiros têm? É sabido que as maldições nascem em esmagadora parte por causa dos humanos, então eles criam um problema, não ajudam a combatê-lo e quem morre no final são pessoas como Geto. Então temos a cena do despertar. No vídeo sobre budismo em Jujutsu Kaisen, eu falo sobre como essa cena é uma representação contrária do despertar de Gojo. Onde Gojo sobe aos céus e alcança um poder nunca antes visto, Geto tem seu despertar no banheiro, sozinho, em um local pequeno. A ideia da cena é estabelecer como alguém de boa índole como Geto, que acreditou no sistema, pode escorregar lentamente e se tornar um extremista, uma vez que não apenas enxerga as falhas no sistema, mas também o quão impotente ele próprio é para fazer qualquer coisa a respeito disso. Não é que uma coisa trágica aconteceu na vida de Geto, mas sim que uma sucessão de eventos trágicos foram acontecendo. Todo santo dia, pequenas sempre coisas pelos mesmos motivos. Também é interessante notar que na cena imediatamente antes da cena do despertar de fato, quando ele assume em voz alta que odeia os macacos, Geto está descrevendo o sabor de uma maldição. Aqui no caso, além de descrever literalmente qual o gosto da maldição, há uma metáfora aqui também, sobre como Geto carrega as maldições criadas pela sociedade, e apesar do gosto absolutamente nojento, ele sabe que tem que fazer isso, e por sua vez, acredita que a sociedade irá apreciá-lo pelo seu esforço. Até que ele se lembra do que aconteceu com Rika. Seu problema não é que ele se importa muito pouco, mas sim que ele se importa demais. Um ano depois, ele não consegue superar a morte de uma inocente diante de seus olhos, e dos aplausos vindo daqueles que deveriam se sentir enojados pela situação. Rika morrendo e Geto engolindo uma maldição nojenta são iguais aos olhos da sociedade. Ninguém se importa. O sofrimento de ambos é invisível aos olhos de todos. A maioria é mantida em segurança devido ao sacrifício diário de minorias repetidas vezes. É disso que Geto se cansa, porque ele acreditava nesse sistema. Ele acreditava que era sua responsabilidade ajudar os outros a seguir esse caminho, e ainda assim ele vê constantemente os outros morrerem ao seu redor e não sente que está ajudando uma única pessoa. Se você viu o vídeo em que fala sobre Satoru Gojo, com certeza esse sentimento deve ter começado pequeno e aumentado. O ponto mais importante para a mudança é o equilíbrio. Só alcançando esse equilíbrio as coisas mudariam. Por isso eu digo lá que Gojo não matou Geto quando teve a oportunidade, simplesmente porque destruir seu passado não é a resposta. Você precisa conviver com ele, superá-lo. Acredito que essa ideia seja importante porque ela serve muito ao personagem do Geto, sobre como ele nunca conseguiu terminar seu plano de mudança e pereceu no meio do caminho, porque Geto sempre foi um extremista. Eu vejo Geto como formado por dois lados ao longo de sua vida. O primeiro lado sendo o Geto feiticeiro, o segundo é o que eu vou chamar de Geto humano, sua verdadeira face. Seu problema e sua falha foi levar um ou outro ao extremo. Como feiticeiro, ele praticamente jurou sua vida pela ideia de que os fracos devem ser protegidos, mesmo quando a morte dos fracos, entre aspas, fosse justificada, como nessa parte da série, em que Gojo se oferecia para matar todos os idiotas que batiam palma para a morte de Rico, e Geto negou. Perceba essa frase dele, não há significado. No entanto, por outro lado, como um humano, ele segue o caminho de eliminar todos que são incapazes de usar Jujutsu, sabendo muito bem que essa habilidade está fora do controle de uma pessoa normal. Como feiticeiro, ele era incapaz de tecer uma crítica ou uma reflexão ao sistema que sempre foi desumanizante. Como humano, ele era incapaz de adaptar sua filosofia porque era óbvio que seu plano nunca daria certo. Afinal, para derrotar todos os não feiticeiros, ele eventualmente ia ter que lutar contra Gojo, que
queria impedir isso. E era impossível para Geto vencer. O principal erro de Geto é que ele busca incessantemente por significados. Quando ele encontra, aquilo vira sua vida. Proteger os fracos era um discurso usado simplesmente porque aquilo dava significado para sua vida. Quem ele era, o que ele podia fazer, quais seus objetivos, e etc. A partir do momento que achou o significado, ele vai seguir por conta do que ele outro, podia fazer. é Exatamente por essa falta de significado que Geto não permitiu que Satoru matasse o culto que aplaudiu a morte de Rika. Ele começou a ficar descrente na humanidade naquele ponto. Ele reprovava que todo o seu esforço para proteger os fracos era ignorado por eles. Yuki deu a Geto a ideia de que acabar com os não-feiticeiros seria a salvação do mundo, já que é por causa de pessoas sem energia amaldiçoada que as maldições nascem para início de conversa. Yuki não deu a Geto a forma. Quem disse que mataria todos os não-feiticeiros foi ele. Disso ele já sabia. Ela fez muito pior que isso. Ela deu significado. Afinal, quem não quer salvar o mundo? E pra fechar, a amizade entre Geto e Gojo é justamente o que muitos Battle Shounen, entre aspas, gostam de evitar. No fim, ou os inimigos viram amigos e que se entendem, ou nos últimos momentos de vida, os dois amigos que viraram rivais se entendem e se acertam. A história de Geto e Gojo é mais trágica porque o Gojo nunca deixou de ver Geto como amigo, absolutamente em momento nenhum. E o Geto nunca se rendeu ao seu lado de feiticeiro mais uma vez. Em suas últimas palavras, ele disse que não importa o que digam, ele ainda odeia os macacos. Antes do fim de Jujutsu Zero, Gojo fala algo pra Geto que o público não sabe o que é porque não é revelado. Gege Akutami, em uma sessão de perguntas e respostas, diz que ele disse no volume 0. Ou seja, dando a entender que em algum lugar do volume 0, as palavras de Gojo foram as mesmas que ele disse pra Geto no momento antes de sua morte, ou com pequenas adaptações. Mas qual seria essa parte? Pra mim, a frase que Gojo disse a Geto é a mesma que ele disse a Yuta nas páginas finais. Quando Yuta pergunta se foi Gojo que achou seu cartão de identificação da escola, seu professor responde: não, foi meu melhor amigo, o primeiro e único. É uma pena que a amizade deles tenha acabado daquele jeito. E eu acho que por hoje é isso. Tchau. Voltei, gente, vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que desde que eu comecei a ouvir as músicas do Geto, eu já tinha meio que essa visão dele que, tipo, eu entendi o fato dele não aceitar isso, de ter que defender pessoas que não estão nem aí, não se importam com isso. O que é foda também, porque a gente sabe que as pessoas não controlam. Então aí tem um contraste muito grande. Eu acho que é meio perigoso, assim, porque eu acho que todo mundo busca um significado na vida. E eu acho que quem não busca e não precisa de um, com certeza é muito mais livre, muito mais liberto de pensamentos, eu preciso disso pra viver, eu preciso daquilo. Mas a maioria precisa de alguma coisa, algum sentido, né? Eu acho que, assim, é complicado porque no momento em que você dá um significado pra alguém, essa pessoa vai matar e morrer por isso. E é foda quando esse significado não é exatamente bom. Eu não diria bom, mas não é algo distorcido, por exemplo. Os fins justificam os meios? Eu acho que não. E é basicamente isso. Ele virou um extremista, pelo que eu entendi, ele sempre foi. O Aizen falou que ele sempre foi um extremista, mas tinha esses dois, né? O Geto humano e o Geto feiticeiro, e pequenas coisas foram, né, acumulando, que tornaram... É foda, cara, porque eu entendo esse sentimento do Geto de tipo, caralho, mano, por que meus colegas têm que morrer todo dia por pessoas que nem sabem o que tá rolando, ou que não se importam, ou que, mano, fracas. Mas é foda também porque meio que não é culpa delas. Meio que não foi escolha dela, só que é complicado. Não vejo uma maneira assim. Cara, é foda porque o que eu vi foi assim, ó. Uma pessoa que, com muitas dúvidas, tentando achar um significado, alguém botou um estresse diário, eu acho que foi, um acúmulo de pequenas coisas, tornou-se, nossa senhora, um tsunami. E ainda veio uma pessoa dar uma ideia ali que... Uma ideia não, né? Deu um pensamento e aí fodeu tudo, entendeu? Porque a partir do momento que bateu na cabecinha dele, deu o significado e é isso aí, já era. E é isso que ele acredita e é isso que funciona pra ele. Eu acho que a relação dele com o Gojo é meio... Eu não sei porque eu não cheguei nessa parte ainda, então eu não sei muito o que falar sobre isso. Sobre o Geto e o Satoru, é complicado porque sempre que eu fico meio pá, eu gosto desse final de tipo, eles não terminaram bem no final, porque é meio clichê, só que às vezes o clichê é bom. Eu acho que, tipo assim, que talvez ele tivesse encontrado outro significado ou outra resposta teria sido diferente, mas, né, não foi.
Cara, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do react. Se você gostou desse likezinho aí, comenta aí embaixo pra eu ajudar a engajar. Se inscreve e ativa o sininho pra você receber as notificações dos meus vídeos. Se você quer ajudar o canal com uma doação, aqui embaixo na descrição tem o Pix. E aí você pode pedir um react que eu faço daí. Tá bom? Bom, é isso aí e até o próximo react.